A gente toma remédio e não sabe da onde vem. O próprio dipirona é uma erva que é extraído, depois processado, depois fermentado, batidinho, virou pó, colocou, introduziu, colocou a marca lá das farmacêuticas e vende a todo mundo. Todo o remédio que é utilizado é extraído de algum lugar, por mais que seja depois manipulado, ou fermentado, ou industrializado. Mas ele sai da natureza, ele sai de lá. Sempre vai uma pessoa com violão lá cantar hinos, né? Seja católico, seja evangélico. E se eu querer ir lá cantar um ponto de Preto Velho? Será que eu vou ser bem recebida? Se eu for lá e querer passar um banho de pipoca num paciente, será que eu vou ser bem recebida? Se eu for lá com uma sopa, porque foi feita dentro do meu terreiro, será que alguém vai querer comer? Será que eles vão deixar eu entregar uma canja para alguém comer? O Sistema Único de Saúde conseguir se conciliar com as religiões de matriz africana, teria que buscar lá atrás de novo a parte da cura com ervas. Né? Em função, em peça, eu estava dentro do terreiro. Então é muito especial para mim, porque eu sempre cresci no meio de caboclo, de preto velho, de orixá, de exu, de pombagira, né? E eu sempre entendi que era especial e o que era sagrado, o que podia, o que não podia, né? O que eles querem da gente, o que é o certo, que eles sempre querem que a gente faz o certo. Então, para mim, era encantado, né? Tudo para mim foi bem encantado. Eu me encontro na religião desde o ventre da minha mãe. Ela falou, olha, vocês seguem um caminho que vocês querem. E eu fui a única que fiquei, né? Por ser a caçula, por acompanhar e porque o sagrado quis, né? E quer até hoje. Eu já falei, já me tiraram quase tudo, menos a minha fé. O candomblé, quando a gente inicia, a gente nasce. A gente acorda quem está dormindo. E espiritismo, na Umbanda também. A gente está acordando um caboclo, um preto velho, um baiano, e um santo, uma Iançã, uma Iemanjá, um Ogum, um Xangô e um Abaloê. Porque a criança, eu penso nessa forma, tá? A criança, ela está no ventre da mãe dele. Ela gira para lá, gira para cá. Ela não saiu para o mundo. E a hora que ela sai para o mundo, onde o médico bate, acorda, ela vem. E o orixá, a gente dá vida para ele. E a coisa mais emocionante que tem quando um orixá nasce.
E quando um caboclo dá seu grito, quando um preto velho treme, estala o dedo. Estava sofrendo com meu marido, que tinha descoberto a crise de pânico. Então a gente não sabia o que era, a gente não sabia o que estava acontecendo. E essa louca foi a primeira, falou assim, que eu ficou desabafando com ela. Ela falou assim, mulher, traz ele agora. Isso era 3 horas da manhã. Traz ele agora, eu trago a preta velha para vocês agora. Aí eu falei pra ela assim, não, deixa, gata, que amanhã eu converso com ele, porque ele é uma pessoa muito fechada. Ele já era uma pessoa fechada e com a crise ele ficou mais retraído ainda. E eu tenho que perguntar pra ele se ele vai querer ajuda, né? Não adianta a gente tentar forçar alguma coisa se ele também não queria. E eu acho que ele estava tão machucado por passar por a situação da depressão, do pânico, da ansiedade, que ele aceitou. E a gente foi lá na casa da mãe Roberta e trouxemos a Preta Velha começou um tratamento com ele. E foi porque a gente fala que foi por causa do João que a gente abriu o terreiro. Porque foi um tratamento de 4 segundas-feiras e uma quinta, que foi uma feijoada para agradecer, porque em um mês ele já conseguia tomar medicação e fazer efeito. Porque ele vivia tomando uma medicação, passando por um psiquiatra, mas não surtia efeito, era crise todos os dias. E depois que ele começou com o tratamento, que foi que ajudou a acalmar ele. Ele conseguiu aceitar o processo da cura. Então a gente... Nesse período de um mês, a gente foi se ligando. Aí começamos assim, depois passou esse período, vamos tocar uma macumba? Vamos. Vamos tocar uma macumba? Vamos. E aí, só tocar uma macumba, que era a cada 15 dias, começou a ficar uma vez por semana. Uma vez por semana. E depois a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a casa? Claro, Exu, carrega, Exu, carrega, carrega todo o mal desse lugar. Carrega, Exu, carrega. Quando for na encruzilhada, leva tudo e deixa lá. Quando for na encruzilhada, leva tudo e deixa lá. Se carrega, 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 carrega todo o mal desse lugar. Carrega, Exu, carrega. Quando for na encruzilhada, leva tudo e deixa lá. Quando for na encruzilhada, leva tudo e deixa lá. Claro, Exu. Exu. Normalmente quando você fala que é quimbandeira, a pessoa já imagina você tirando uma galinha da bolsa, né? Já falou que é quimbandeiro, vai tirar a galinha da bolsa, vou matar a galinha, vou destruir sua família. E não é assim. Eu comecei a minha caminhada na Umbanda mesmo, né? E com o tempo, eu não me sentia muito à vontade, né? Porque na Umbanda a gente trabalha com os caboclos, preto velho, Exu, pombagira. E a maioria dos terreiros, a gente reza Ave Maria e Pai Nosso. Eu não me sentia à vontade de trabalhar com esses ancestrais que foram oprimidos pelo cristianismo e tá rezando. Eu não via sentido, né, em ter que abaixar a cabeça para quem matou eles. Então, comecei a me desvincular e procurar, de fato, algo que não tivesse ligação com isso. Algo que realmente fosse só culto ancestral. Para mim, ter saúde, no primeiro momento, é estar com a minha cabeça boa, porque outrora ela já foi ruim, né? Ela já não estava legal. É ter momentos de lazer e poder viver, né? Não só trabalhar. E para além de estar com os exames um dia, né? Colesterol, diabetes, hipertensão. Eu sou criado e nascido dentro de um terreiro de Umbanda, que é esse aqui. E eu sou iniciado no Candomblé também. Tem uma dupla pertença religiosa entre Umbanda e Candomblé. A gente tem algumas questões ancestrais, né? Que a gente fala que a nossa ancestralidade vai nos puxando de alguma forma para alguns caminhos. E houve, no meu caso, a necessidade de iniciação por algumas questões que eu tive com saúde. E o Candomblé tem esse caráter iniciático,
e ele retorna para alguns acordos ancestrais que a gente faz antes de chegar em terra. E houve essa necessidade, muito por questões de saúde, que eu me iniciasse. E aí eu já estou aí, sou um neném de 5 aninhos de iniciação em algum no candomblé. Mas na Umbanda eu nunca saí, né? Sobretudo como é na minha casa mesmo, é como eu moro, então sempre teve mesmo eu estando iniciado e nos preceitos, tá? Eu sempre me mantive aqui e lá, aqui e lá. Eu tenho conhecimento porque minha avó paterna era mãe de santo, né? Mas na época eu falava que era coisa do demônio, eu repreendia, né? Jogava óleo ungido, não sei o que e tal. E aqui estou eu igual a minha avó, né? Graças a Deus. Mas eu fui pela dor e hoje eu sou macumbeira por causa do Zé Pilintra, que foi ele que me tirou de uma depressão de 2 anos, a perca da minha 3ª filha. Ele falou que Deus tinha um anjinho curioso que queria saber qual era o amor de mãe. E que eu era uma filha muito louca aqui na Terra, que ia dar para minha filha, em 9 meses, o amor de mãe, sem ela conhecer o pecado, para que ela pudesse voltar como um anjo, né? Hoje eu falo assim, só para dar uma resumida, mas aí eu chorei muito, agradeci, né? Primeiro eu não acreditei, acreditando, porque ninguém sabia da minha história ali. Eu nem conhecia o terreiro, eu não conhecia o pai de santo daquela casa. E aí ele falou, eu sou seu amigo, eu sou seu parceiro, eu sou seu irmão, eu sou quem você quiser. Desde que você pegue na minha mão, eu não vou largar mais, só vou largar se você largar. Aí eu falei, não, a partir de hoje eu pego na sua mão e vamos embora. Tem nome de anjo, mas bebe cerveja. Tem nome de anjo, mas bebe cerveja. No lugar das asas, usa camisa preta. No lugar das asas, usa camisa preta. No dia de hoje, tá difícil de viver. E com tanta violência, tenho medo de morrer. Sou lá do morro, criado na malandragem. Quando eu desço pro asfalto, vejo muita crueldade. É bala perdida, assalto e arrastão. Nessa minha caminhada preciso de proteção. Mas eu tenho um amigo, camarada e fiel. O que seria de mim sem o malandro Miguel? Salve o malandro Miguel, salve seu Zé. É isso. Olha, até me arrepiou. Jesus amado. Eu gosto demais. Demais, demais, demais. Eles estão por aqui. Sou da Umbanda, a Sagrada Umbanda, né? E eu comecei há 18 anos atrás. Sou do terreiro do Caboclo Sol e Lua. O pessoal fala, ó, a gente vai pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor de um amigo. Ele, meu professor de capoeira, ele foi no lugar errado e o cara fez umas coisas lá e ele ficou totalmente doido de sair correndo pra rua e nós correndo atrás dele. Ele virou a cabeça totalmente. Aí nós fomos procurar ajuda pra ele, levamos ele lá e ele foi ajudado. Não ficou normal, mas melhorou bastante. E aí eu conheci a religião assim. Aí um dia a entidade falou pra mim, você tem que passar pro lado de cá. E eu tô até hoje. Eu primeiro comecei a me adoecer bastante quando era criança, né? Fiquei muito doente. Não tinha remédio, eu comecei com ataque epilético, né? Epilepsia. E me deu uma amnésia. E eu fui criada depois na rua, né? E primeira entidade que eu recebi foi Cabocla Jurema. Eu era uma médium muito consciente, eu ouvia, eu escutava, e eu achava que eu estava ficando mais louca ainda. Eu era um GG, eu era um GG, Ibacoba, deixa, Ibacoba. História dentro do candomblé é uma coisa meio engraçada. Um dia eu estava em um bar bebendo cerveja e comendo uma coxinha. E eu fui convidado para ir numa festa de candomblé. Por curiosidade, eu nunca tinha ido, aí eu peguei e fui. Na qual era o orixá que rege a minha cabeça hoje, era o dia da festa dele. E eu peguei e fui, e eu fiquei meio com medo e com vergonha de frequentar, porque eu nunca tinha frequentado. Aí, desde então, eu frequento o candomblé. Aí eu conheci, fiquei 3 anos no candomblé, só participando, sem
sem envolvimento nenhum, sem nada fazer, só indo e olhando as festas. Aí quando foi um dia, o orixá da casa pegou e me perguntou se eu queria ser suspenso. Eu aceitei e falei que sim. Aí eu fiquei 9 anos suspenso, fiz todos os rituais que é feito de suspensão. Eu fiquei 9 anos, aí veio a minha confirmação como Ogã da casa. Meu primeiro contato com a religião, com entidades da Umbanda, né, foi no hospital psiquiátrico, que um paciente veio às 3 horas da manhã, me chamou falando que tinha um homem de capa preta e chapéu me chamando. Eu perguntei quem era e ele me falou que era o Tranca-Rua. Eu, no dia, eu tinha um pouco de preconceito, não tinha muito conhecimento sobre a religião. Eu subi com medo. Eu falei, agora o que eu vou ver lá em cima, né? Mas só que eu não podia demonstrar medo para o paciente. Até que eu cheguei lá, realmente eu vi, porém não conversei. Do jeito que eu vi, olhei, eu falei, ele foi embora e também foi embora. Eu não fiquei lá. Aí depois, passando um tempo, eu estava medicando um paciente. Ele estava convulsionando. A luz era muito fraca na época. E eu não estava conseguindo acertar a veia do paciente, porque ele não parava. Eu vi um vulto passando, eu falei, olha, eu apertado no trabalho e vocês vêm me assombrar, então me ajuda. Aí eu senti um arrepio no corpo inteiro, o paciente parou de tremer, funcionei a veia do paciente, mediquei. Do jeito que eu mediquei, eu só fiz o que tinha que fazer ali, nem virei as costas. Do jeito que eu estava, eu fui saindo. Falei, não vou olhar para trás. Todos um dia vai ter que fazer a passagem. A cura, às vezes, ela não é a cura que você espera. Às vezes a cura é o próprio desencarne. Que quando você pega e vê uma pessoa que ela está amarrada em cima de uma cama, amarrada, quero dizer, acamada, com feridas nas costas. Vocês já pararam para pensar quanto sofrimento tem naquela pessoa? Quando eu entrei nessa religião e eu comecei a perceber que você pode e deve entregar para uma pessoa, às vezes uma palavra, uma oração, ou algo que tenha força, às vezes a cura vem. Aquela pessoa começa a comer, aquela pessoa começa a beber, aquela pessoa começa a ver a vida de uma forma diferente. Eu acho que o conceito de saúde é um conceito bastante complexo de refletir, porque dentro de algumas legislações, instituições legais, você tem uma certa definição de saúde que vai muito na direção de que saúde é a ausência de doença, mas a gente está falando sobre projeto de sociedade, assim, né? Sobre construções de vida, sobre acessos, sobre direitos. A gente está falando de uma estrutura que é muito desumanizadora, né? Ou seja, ela nos retira a possibilidade de uma humanização plena, de acessos, de direitos, de bem viver. Então, dentro desse contexto capitalista, pensar a saúde é muito importante, porque a gente está falando de uma estrutura que não promove saúde. Se a gente vai pensar essa perspectiva de um tipo de sociedade a ser construída, que promova qualidades, que promova integrações, que promova essa relação, né, de coletiva, partilhada, comunitária. Quando eu escuto alguém falar que Quimbanda é o culto da guerra, eu não consigo concordar. Porque, para mim, Quimbanda é o culto da cura da gente mesmo. Porque eu acho que quando a gente olha para os nossos ancestrais, quando a gente trabalha com eles, a gente olha para a gente. A gente olha de onde a gente veio,
e quem a gente é. Porque se a gente está aqui é porque alguém passou por algo antes. Então, é o culto da cura e é o culto da resistência. Assim, eu tive problemas também com álcool por questões da bipolaridade em si, e que eu tenho transtorno de bipolaridade, né? Também de ansiedade. Então, assim, eu não tinha vontade de viver. Muitas vezes eu não via sentido na vida, não sabia por que eu estava aqui, não queria mais estar aqui, né? Muitas vezes eu não tinha autoestima, eu não tinha vontade de me cuidar psicologicamente, fisicamente, nem ter uma estabilidade financeira, porque eu estava esperando com que o dia de amanhã fosse o fim. Na verdade, quando eu comecei o tratamento pela parte médica, né, eu não fui acolhida em momento nenhum. Eles tinham alguns médicos que nem olhavam para mim direito e só passavam medicação, e eu tomava os remédios por desespero, né, porque eles simplesmente só receitavam e mais nada. Dentro do terreiro, eu me senti numa família, onde eu tive a segurança que aquilo que estava sendo feito realmente ia dar certo, né? Tanto é que a mãe Roberta, para mim, hoje em dia, virou uma mãe carnal para mim, né? Porque no momento que eu mais precisei, foi ela quem me acolheu, junto com o meu marido, que é o pai da casa, né? Mas ela me acolheu sem me conhecer, sem saber se eu era uma pessoa boa ou não, e ela me deu todo esse suporte junto com a espiritualidade dela. Então, para mim, fez toda a diferença psicologicamente. Eu passei por 5 psicólogas diferentes que me davam o mesmo diagnóstico de polaridade, né? Porque a minha mãe e é hereditária, e eu não aceitava, eu parava. Quando eu comecei a estar com os meus guias do meu lado, a primeira coisa que foi exigido: cuida da sua saúde física e cuide da sua saúde psicológica. Quando eu comecei a procurar e buscar a cura que eles queriam que eu buscasse em todos os sentidos, aí os meus caminhos foram se abrindo. Aí eles começaram a me ajudar cada vez mais, e eu falo, se eu estou de pé até hoje, estou aqui até hoje, é por eles. Com certeza. É por eles. Primeira coisa, quimbanda significa curandeiro, né? É o curandeiro, é aquele que realmente cuida, aquele que quer zelar, tem o bem-estar, né? Quimbanda hoje ficou conhecida muito como culto de guerra. Mas, de fato, a primeira coisa que a gente trabalha é cura, né? Então, saúde é estar com o emocional bem, é estar com o psicológico bem e, de fato, a saúde física. São as primeiras coisas que a gente vai trabalhar aqui. A gente pede para a espiritualidade trabalhar. Então, primeiro eles vão no médico, para depois procurar a nossa medicina, que é nossos guias, as nossas ervas, né? Para ser curada. E o mais importante, que lá eles encontram mais a cura material e espiritual. Como que era curado antigamente as pessoas? Era com chá, com erva. Erva é o base, né? A erva, sem a erva não existe. Não existe macumba. A natureza sabe para onde levar, né? A natureza sabe dissipar essa energia. Quando eu fui criado, né, em chácara, fazenda, quando pequeno, e tudo lá a gente era curado com ervas, tipo, tá com lombriga, vai tomar erva de Santa Maria com leite fervido. Aí, tá com dor, toma chá de hortelã. Não, tá com furungo, pega joá, corta lá, aquece ele, põe, sabe assim, tudo de erva. Dor de barriga, era erva doce, começou assim. Então, desde criança, da minha avó, minha mãe. O sumo da folha, né, é o sangue dela. Então, é uma vida por outra vida. Então, a vida do boldo pela minha vida. Então, é uma conexão com o espiritual, a conexão com as folhas, com a natureza, é muito importante para a nossa religião.
Existe uma dúvida. Então, folhas, tabaco, né? O tabaco também, o fumo, principalmente o fumo de corda, que é um fumo mais forte, também é usado principalmente pela linha de Preto Velho, para usar para descarrego. Banho de pipoca, né? São as flores de Omolu, né? Que no Itã fala que Omolu transformou as feridas em flores de pipoca. Então, na religião, o banho de pipoca é para isso, é para saúde, para descarrego. Então, os elementos em si importantíssimo, né? Não é só ali a conversa. Então, eles passam banhos, rezas, velas, para isso mesmo. É bem parecida a questão das ervas, né? Usa erva para defumar, usa erva para limpar, usa erva para banho, né? E a função não muda tanto de uma religião para outra, né? Essa erva aqui é que nem o boldo, né? Usa muito para acalmar a cabeça. A gente também usa, né? Nem folha de pitangueira, né? Usa muito para questões de autoestima. A gente também usa. Não muda muito a questão da erva, não. Se você faz um banho de erva, hoje eu não estou muito legal, eu vou aumentar a minha energia. Aí você vai lá, faz uma erva, pede licença ao Saim para colher as ervas, que é muito importante, né? Preparar a erva ali. Não é preparar o banho de erva, às vezes preparar o banho de erva pensando, dançando um funk, não. Foco ali, vai pedindo para a entidade um dia de trabalho, um dia comum, vai pedindo ali, macerando, conversando, sabe? Colocando o seu axé ali, a sua ancestralidade ali naquele banho ali. Deixa ele. Eu costumo fazer de manhã, deixo marinando o dia todo. Aí na hora que eu vou tomar, eu coo ali para não ficar o pedacinho verde, né? E você sente aquela energia da limpeza mesmo ali. É por isso que eu falei antes, a cabeça tem que estar. Então, tipo assim, o seu campo energético vai depender do que você pensou, das suas atitudes, mas a erva vai limpar a matéria ali. A sua aura vai depender dos pensamentos. O sonho é o começo de tudo, né? O sonho sem o sonho não se faz candomblé, sem o sonho não se faz umbanda, sem o sonho não se faz remédio, sem o sonho não se faz banho. O sonho está presente em tudo. O sonho está presente na respiração da gente. Por quê? Porque sem as árvores não tem ar. Sem o egé verde das árvores, não se existe religião. Candomblé não existe umbanda. A gente deveria reverenciar um pouco mais o sangue. O Brasil, por ser a maior floresta do mundo, a gente deveria a gente deveria cultuar um pouco mais o sangue, porque o sangue é um orixá maravilhoso, é um orixá de riqueza. O sangue é um orixá de mistérios e não existe parte negativa que o sangue não consiga positivar. Tudo é erva. Para você positivar um negócio seu, para você limpar a sua casa, é erva, defumação, é tudo positivo, é o sangue. O sangue é o Deus litúrgico das folhas, que tem o segredo das folhas. Se você estiver devendo para o sangue, você entrar dentro de uma mata, ele faz você se perder. Tem ervas que fecham a ferida. Se você fazer um chá, lavar a ferida com aquilo, ela fecha. O Sistema Único de Saúde conseguir se conciliar com as religiões de matriz africana, teria que buscar lá atrás de novo a parte da cura com ervas. Quantos conhecem ervas? Quantas ervas vocês conhecem que cura? Por exemplo, o barbatimão, se você fazer o chá dele, cozinhar ele e lavar a ferida, ele é cicatrizante. Será que compensa ensinar? Ou é melhor ter a indústria farmacêutica vendendo a rodo? Eu tive um quadro de infecção na gravidez, né, em que foi agravado quando eu entrei para ter o nenê, e eu fiquei em sofrimento hospitalar durante 10 dias, né? E eu ia falecer, eu e meu nenê, né? Porque o médico estava vendo uma infecção onde não tinha, e eu sabia que não era possível estar mais com aquela infecção, né? E, primeiramente, eles queriam me levar para a mesa de cirurgia, e com aquela devida infecção que estava se acusando
né? Então eu falei, eu vou falecer numa mesa. Vou perder sangue, vai dar uma sepsia, vai generalizar, pode ir óbito eu e o meu filho, né? Mas a minha fé, a minha convicção sempre falou, não, você não está aqui essa infecção. Mas seguimos o protocolo médico e seguimos o que a religião pediu, o que o sagrado pediu, né? Eu falei com pessoas que para mim são muito sagradas, tanto minha mãe, né, que está dentro do terreiro, como minha mãe de santo, meu pai de santo. O meu pai de santo, ele falou, olha, eu quero que você faça isso e isso dentro do hospital mesmo, né? E eu falei para ele, mas eu tô aqui dentro, eles não vão deixar eu entrar com fruta, com erva, com nada, né? E até a gente fez um erro, né? Peço perdão, mas entramos, fizemos e no outro dia não tinha mais nada, não apareceu a infecção de uma hora para outra, desapareceu. E aí foi quando, depois o meu nenê eu tive o parto induzido e ele veio no dia e na hora certa. Eu acredito que essa resolução que reconhece os espaços de religiosidade de matriz africana como um espaço promotor de saúde é absolutamente importante para o combate ao racismo religioso, assim como uma série de outras medidas que estão previstas dentro do SUS, que inclusive transversalizam, né, todos os níveis de atenção e de acompanhamento, de pensar essa relação ao combate ao racismo e também na possibilidade de pensar aí uma saúde que se proponha antirracista, né, e que também parta de outros entendimentos para atuar. O SUS, assim como o SUAS, são sistemas de saúde, de assistência social, que inclusive se relacionam, que passam por um processo muito grave de desmonte nos últimos anos, assim. Então, a gente tem um desafio de manter a estrutura em si, de garantir questões básicas, assim, né, dos níveis de atenção que o SUS deveria atuar e corresponder. Então, acho que essa resolução é importante porque ela visibiliza a potência desse espaço que muitas vezes é alvo de muitas violências e é descredibilizado enquanto um lugar de potência. Eu gosto muito de pensar que antes da medicina tradicional existir, existiam as benzedeiras. Eu acho que eu até comentei isso com você, né? E as pessoas recorriam a elas. Porque às vezes o médico era muito longe. E, você morava do outro lado, você morava lá numa fazenda, num sítio muito longe, até chegar na cidade, você tinha que ter alguém ali próximo. Não era a mesma realidade que a gente vive hoje, de eu tenho um UPA aqui pertinho. Eram que resolviam o problema, mesmo que naquele momento, momentaneamente, para que chegasse, vamos supor, até a cidade para poder passar para o médico. Mas eu acredito que só esse reconhecimento para a gente já é um avanço. A gente tem que olhar isso com bons olhos. No trabalho de cura, às vezes as pessoas não podem tomar aquela erva, né? É maçarada, a gente senta elas ou faz eles deitar naquelas ervas, né? Quando não é erva, é um ponto riscado da parte da cura, que hoje é muito difícil alguns terreiros fazer esses pontos riscados na parte da cura. O abô, dentro do meu entendimento, é um preparado de ervas que fica curtindo durante um tempo e que vão alguns elementos magísticos, e isso a gente entra em algo das religiões, que são segredo das religiões, que isso não é divulgado, e que esse abô ou esses abôs, que existem casas que fazem diferentes abôs para diferentes orixás, ele tem finalidades muito específicas, sobretudo de curar, de tirar espíritos ruins, de melhorar a cabeça das pessoas. É além de um banho de ervas, sabe? E o abô, para a gente, é tão profundo quanto um ebó. É algo realmente muito poderoso dentro das religiões de matriz africana. O ebó, na realidade, ele é um positivamento que a gente tem dentro da religião. Se alguma coisa está errada, a gente tem como reverter. A gente joga, tira o odum e a gente tem como reverter
em forma de ebós. Às vezes é um ebó de saúde, às vezes é um ebó de prosperidade, às vezes é um ebó de dinheiro, às vezes é um ebó para tirar, às vezes tem ebó até para espantar a morte. Os ebós, né, que a gente tira, eles são feitos na natureza, né? Que nem no caso da pipoca, é feito aqui porque durante a gira ali, naquele momento. Mas caso a gente precise tirar um ebó de algum filho, de alguma pessoa em específico, a gente vai no campo da natureza. Então vai na cachoeira, ou vai na mata, vai na encruzilhada. Porque a gente precisa tirar aquilo e entregar para a natureza. Porque a natureza sabe para onde levar, né? A natureza sabe dissipar essa energia. Dentro da minha tradição, né, são 9 búzios, né, representando a comunicação com os ancestrais. O búzio negro aqui, normalmente a gente usa para confirmar e ele representa o nosso guia de cabeça. Então aqui quem vai responder para mim é o caveira, que é o guia da minha cabeça. Vai pegar, vai jogar. Vai fazer a pergunta, jogar e interpretar. Essa comunicação é para acontecer sem estar incorporado. Porque se o espírito estiver em terra, ele é o próprio oráculo. Não precisa do intermediário. Chega bastante gente, às vezes com problema, mulheres principalmente, no sistema reprodutor, né? Chegam alguns casos de câncer. Pessoas, às vezes, que sabem que não vão ter cura nem nada assim, mas querem algo para aliviar. Tutu. Eu alequará, alejou, ipupu, aleboá, ipupu, omoni, eu alequará, alejou, alequará, alejou, ipupu, aleboá, ipupu, omoni, eu alequará, alejou, ipupu, omoni, wale quara, wale juva. Dentro do candomblé, como a gente fez essa festa cupuana, é o homem da terra, cavungo. Da terra a gente vem e da terra a gente vai. Porque nós acreditamos muito dentro da nossa nação que a gente volta para a África. As religiões de matriz africana têm algumas questões sincréticas com o mês de agosto ser o mês de Obaluaí, né? Então, a gente monta essa representação dele, oferece pipocas, que é uma das suas comidas votivas, para que a gente peça a cura do corpo, a cura do espírito, a cura da mente, e para que ele nos propicie sempre as riquezas, as boas riquezas, as riquezas da terra, que embora seja um orixá todo coberto de palha, um orixá muito rico, um orixá muito abundante,
E é por isso que ele está aqui, muito pelo mês de agosto, que é o mês que a gente deposita as nossas orações e os nossos pedidos a ele para que ele nos cure a nossa comunidade, cure as pessoas que cheguem até aqui. Pipoca a gente chama de flor do velho, que é o elemento que mais é utilizado, né? Por mais que a pipoca não é africana, mas chegou no Brasil, fizeram muitas... pessoal que é do candomblé, que veio de lá da África, vamos falar, olha, isso daqui parece com uma coisa lá nossa. Vamos utilizar isso para determinado santo, para determinado inquice, e vamos ver se aceita. Aceitaram. E viu que o santo aceitou e vamos utilizar isso. A partir do momento que o sagrado aceitou e tem o mesmo efeito medicinal, essa flor a gente chama de flor da saúde, flor do velho. Então, o barracão todo está decorado, foi se jogado muito, que era para trazer a saúde, né? O milho te traz saúde, te traz fartura, né? A prosperidade, eu costumo falar, que não é ser próspero de dinheiro, é ser próspero de saúde, né? De determinação. E a gente sabe que quem lida com plantação, com terra, o milho dá dinheiro o ano todo. Dá milho o ano todo, gente. Brasil, você pode plantar caqui, não vai dar o ano todo. Mas o tal do milho, ele dá o ano todo. Então, aí o milho foi transformado nessa flor maravilhosa que traz a saúde e a prosperidade, principalmente para a gente. Eu acho que os espaços de saúde podem muito aprender com essas outras perspectivas e atuações comunitárias, como de terreiro, porque eu acho que ali a gente fala de uma relação que se dá muitas vezes pela festa. Eu entendo que a gente vive numa sociedade que tem uma construção bastante dura, forjada nas violências, né, especialmente com as populações negras, indígenas, quilombolas. Então, acho que existe esse sofrimento, mas é muito interessante pensar que nesses espaços de terreiro existe um território que está promovendo festa. Partilha da memória, porque tudo dentro de um terreiro é memória, né? O chão é memória, o teto é memória, as roupas são memória, as danças são memórias. Uma memória muito importante que pode oferecer, inclusive, outras possibilidades de estar viva, né, na vida. Não posso falar que a gente não passa por momentos difíceis dentro da religião. Que a gente é sempre feliz, que a nossa vida tá tudo bem, tudo perfeito. Mas eu acho que a diferença de hoje para quando eu passei momentos difíceis antes é que agora eu sei com quem contar, né? Dentro da homeopatia, eu sou farmacêutica, né? Dentro da homeopatia a gente fala que o ser humano ele precisa estar em simílion. Simílion é o bem-estar físico, mental e espiritual. Então é aquilo, não adianta você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, mas você não cuidar do espiritual. Eu acho que uma coisa completa a outra. Acho que tanto eu quanto a Ari, nós continuamos fazendo os tratamentos convencionais para depressão, para ansiedade, para bipolaridade, mas a religião também acho que é um complemento. Uma coisa complementa a outra. E eu acredito, e isso é uma visão minha a partir do que nós vemos aqui, que cada casa tem um ori coletivo. E esse ori coletivo vai trazer o tipo de pessoa que vai vir até essa casa. Olha, o que aparece muito aqui é coisa com criança. Muita coisa com criança. Mas um dos casos que mexe comigo até hoje é de uma cliente minha de Portugal. Conheci ela estava grávida ainda, né? E uma gravidez super de risco. Comecei a cuidar dela na gravidez. E o dia que ela foi internada para ter o neném, ela me ligou desesperada. Andar, abre o baralho, porque estão querendo fazer parto normal, eu sinto que é cesárea. Confirma para mim, eu falei, pronto, fudeu, né?
Fudeu, caralho. Aí eu joguei e falei, não, vai pra cesárea. O bebê nasceu, ela pegou Covid no hospital. Aí vai mais trabalho, vai mais trabalho, vai mais trabalho. E vai fazer 3 anos agora. E toda vez ela me manda foto, não sei o quê, manda a menininha cantando Ponto do Caveira, sabe? Então, ele gosta bastante de criança. Ele gosta bastante, né? E caveira, todo mundo pensa em caveira como, é um Exu de cemitério, um Exu que só vai trabalhar com a morte, um Exu que só trabalha com destruição. Não, caveira trabalha muito com saúde e com cura, né? Então, traz muita criança. Hoje em dia, muitas pessoas procuram a nossa casa pela saúde. Então, é muita depressão, é muita crise de ansiedade, é muito distúrbio mental, é muita bipolaridade. E isso chega até a assustar, porque, tipo, o meu Exu teve que aprender a falar crise de ansiedade. Porque ele fala, de tanto ele ouvir, ele aprendeu. Dentro do candomblé Queto, Nagô, você tem algumas divindades que têm o abebé, o espelho, como um instrumento, como paramenta, né? E se a gente vai pensar esse abebé, por exemplo, das divindades Oxum e Iemanjá, acho que é uma boa metáfora para pensar esse encontro dessas pessoas com esse território, assim, né? Porque existe uma relação de espelhamento, assim. Eu sinto que quando esse encontro se dá, as pessoas olham e têm melhores chances de olhar para si de uma outra forma. E a maneira como se olham também ajuda aquela comunidade a se olhar de uma outra forma. Então tem uma relação muito recíproca e confluente desses abebés, que é sobre um espelho individual, mas é também um espelho comunitário, né? Que as magias, sobretudo as magias africanas, elas estão aqui para nos aliviar em alguns momentos, né? Para que a gente não tenha que passar por esse sofrimento, para que a gente não tenha que passar por tanta dor, né? E para que nos momentos de dor, sobretudo, a gente se sinta apoiado nas entidades, a gente se sinta apoiado nos orixás, que a gente tenha o terreiro como um quilombo ali para que a gente tenha a nossa felicidade. Eu não consigo acreditar que a gente veio na Terra só para sofrer, ou que aqui é um mundo de expiação, e a gente tem que ficar sempre nessa constância do sofrimento. Eu acho que algumas crenças e o social, de certa forma, romantizam esse sofrimento, né? E o terreiro vai fazer com que a gente não romantize o sofrimento, não. A gente tem que ser feliz mesmo. A gente tem que tentar ao máximo ser feliz. Claro, dentro daquilo que a gente pode, dentro das nossas possibilidades. Felicidade não é riqueza. Felicidade não é ter milhões e milhões de dinheiro, mas é ter abundância, mas é ter prosperidade, é ter bom caminho, é ter saúde, né? E a gente conseguir compreender esses pontos e entender que isso também é digno da gente celebrar. A gente pode celebrar. A gente tem comida na mesa, a gente tem saúde, a gente tem coragem, a gente tem trabalho. E isso tem que nos fazer felizes. Mesmo o mundo tentando nos apequenar de alguma forma, querer que o terreiro talvez resgate a nossa grandeza. A mão da gente, ela tem que trazer vida, ela não tem que trazer morte para a pessoa e doença. Ela tem que trazer positividade. Se ela trazer positividade, aí o sacerdote, o médium, o Ogã, a Eked, o Ebome, o Iaô, ele está prestes a espiritualidade dele ser mais evoluída ainda. A minha mão, ela toca em atabaque. Eu não quero tocar a xexê das pessoas, que é uma parte fúnebre, é um ritual fúnebre. A minha mão, eu fui feito de Ogã, mas para trazer vida. A morte a gente faz, mas com dor no coração, que é parte da gente fazer também, mas a mão da gente foi feita para trazer vida. Pelo menos a minha, eu estou falando por mim. A minha mão foi feita para trazer vida em terra. Vida, trazer orixá em terra, trazer a coisa bonita, trazer aquele folclore lindo, trazer a espiritualidade linda. Eu costumo dizer, quando termino o dia de trabalho lá, eu tô lá no meio daquele trilho, aquele monte de trilho que é uma firmeza de Ogum, seu Zé, o trem bom. Aí eu agradeço mais um dia, aí eu brinco e falo, mais um ou menos um, né? Mais um dia vivido ou menos um dia para viver. E é verdade isso daí. Então tem que fazer valer todo dia. Fazer coisas boas, coisas certas, porque
É mais um dia que você viveu, menos um que você tem para viver. Então não vai voltar mais, né? Então por isso que eu busco isso daí. Sinceridade, honestidade. Que a minha esposa fala, o caráter, né? Ela fala assim, o seu caráter é aquilo que você faz e pensa quando você está sozinho, não na frente dos outros. E as suas entidades estão todas aí, estão vendo tudo. Eu posso mentir para vocês, mas o povo do lado de lá não conseguiu mentir, não, né? Como que eu vou pedir alguma coisa para um malandro, para uma moça, para um Exu, pra um caboclo, se eu estou fazendo tudo coisa errada, né? Então, bora lá. Eu tenho um ritual toda sexta-feira. Toda sexta-feira para o povo do Santo é sagrado, né? Mas para mim, sexta-feira é primordial. Eu levanto cedo, vou lá, tomo minha água, sem escovar dente, sem tomar banho, sem nada. Saio lá fora no meu quintal, falo com o Zambi, falo com o Lemba, né, que é o dono do dia, o Oxalá. Falo, eu preciso de mais uma semana, até a próxima sexta, eu falo para ele. Aí eu tomo meu copo de água mais uma vez, né, aí depois eu vou fazer minhas outras atividades. Fico em silêncio, respiro fundo. Ela fala, não, agora sim. Aí nisso minha mãe já tá ligando, você vai vir aqui? Cadê meu neto? Ah, já tô indo, tá. Aí eu tomo meu banho e vou. Desde pequena, todo mundo falava, essa menina gosta de tomar boldo, ninguém gosta de tomar boldo batido, só essa menina gosta de tomar boldo. Uma cera assim, ó, para dor de estômago, eu não tinha nada. Adorava. Dá Era boldo coisa pra mim. magra. E ó, pra dentro. Meu pai falava, deixa ela gosta. Eu canto e afirmo a minha cabeça. Eu gosto de cantar muito para eles. Eu gosto de louvar, né? É louvação, eu gosto de louvar. Nem se for num pensamento, assim, depende do lugar que eu tô lá, entendeu? Louvando. Louvando muito, muito, muito. Eu não acredito em um Deus que não dança. Porque os meus deuses dançam, eles dançam conosco, eles estão conosco, né? Eles nos abraçam, eles nos beijam, eles nos presenteiam, eles estão aqui. Então, você quer que eu canto? Salve a cabocla Jurema, rainha desse Conga. Ela mora na floresta, na aldeia de Urubá. Ela mora na floresta, na aldeia de Urubá. A lua vinha nascendo, clareou a mata inteira. Eu vi a cabocla Jurema se banhando na cachoeira. Eu vi a cabocla Jurema se banhando na cachoeira. Vamos cantar pra Jurema nossa fiel louvação. Pedimos, caboclo de luz, a nossa paz e união. Pedimos ao caboclo de luz a nossa paz e união. É essa.